Então, nesse processo 508-3351, depoimento da testemunha Augusto Ribeiro. Senhor Augusto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica inclusive sujeito a um processo criminal, certo? Tenho conhecimento que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Pode ser que algumas perguntas que sejam feitas ao senhor envolvam autoincriminação, certo? O senhor revelar eventuais crimes que o senhor tenha praticado. Nesse caso, como o senhor fez o acordo de colaboração, o senhor não pode se negar a responder. A sua eventual responsabilidade nesses casos está abrangida pelo acordo, certo? Com essas advertências, eu então abro a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Augusto. Boa tarde. Qual a sua profissão, senhor Augusto? Engenheiro. E você trabalha em alguma empresa, é empresário? Sim, eu sou empresário. Comecei minha carreira empresarial numa empresa chamada PEN Engenharia, em 1970. E, posteriormente, a PEN Engenharia adquiriu uma companhia chamada Cetal e eu passei a trabalhar nessa companhia. Essa companhia tinha contratos com a Petrobras? Sim, tinha contrato. No acordo de colaboração que você firmou, o senhor falou a respeito de um clube. Poderia explorar isso, por gentileza? Sim, isso se refere a reuniões entre empresas que trabalhavam com a Petrobras, cujo objetivo eram as empresas escolherem as obras que gostariam de participar e as demais dariam um apoio não concorrendo com a empresa escolhida. Pode continuar. Sim. Isso foi uma iniciativa que começou talvez no final dos anos 90, sem muita efetividade, por conta de que eram poucas empresas, na época eram 9 empresas, para um mercado mais abrangente, de modo que essas empresas elas só tinham um sistema de proteção entre elas, e isso passou a ter mais efetividade a partir do ano, talvez, final de 2003, 2004, quando essas questões passaram a ser combinadas com os diretores da Petrobras, de modo que as empresas convidadas fossem aquelas que, vamos dizer, estavam participando dessas ações aí, ou desse clube. A partir daí, a ação passou a ser mais efetiva, começaram a dar certo as contratações, e houve, por imposição do mercado ou até pela própria Petrobras, a partir de um certo momento, talvez 2006, final de 2006, a inclusão de outras empresas. Inicialmente eram 9, entraram mais 7, viraram 16 e continuaram operando da mesma forma. Isto funcionou até o final do ano 2011, aproximadamente, mês 2012. A Ingevix, ela participava desse clube? Sim, participava. E quem representava a empresa? Era o Gerson Almada. E qual que era a finalidade, além dessa questão das reuniões, existiu algum controle sobre certames estatórios no nome da Petrobras? Desculpe, eu não entendi. Existia algum tipo de controle no certame estatório da Petrobras? Sim. Nessas reuniões, as empresas trocavam informações sobre as próximas licitações da Petrobras. Isso funcionava exclusivamente para as licitações da Petrobras, na sua grande maioria ou totalidade da diretoria de abastecimento.
Então as empresas trocavam informações de modo a fazer uma lista das obras que a Petrobras deveria contratar no futuro próximo. A partir daí discutiam prioridades, porque cada uma escolhia um determinado contrato. Nessas discussões entravam em consideração volume que cada companhia tinha já de contratos com a própria Petrobras, e a partir daí se estabeleciam quais empresas ficariam com quais oportunidades, e na época da licitação uma lista era fornecida aí à Petrobras, de modo que fossem convidadas somente as empresas que participavam do clube. Tá. Além do senhor Gerson Amado, o senhor Carlos Eduardo Austrache Albero e Nilton Prado Júnior e Luiz Roberto Pereira participavam dessas reuniões? Olha, eu tenho que recorrer ao meu termo de colaboração. Como essas reuniões aconteceram num período de tempo bastante extenso, né, principalmente quando elas foram efetivas e principalmente quando o volume de contratos da Petrobras passou a ser muito maior, essas reuniões aconteciam com uma frequência quase que mensal, né. Eu, pessoalmente, participei de poucas reuniões, principalmente no começo, e quem me representava era o nosso diretor comercial, Marcos Berti. De modo que, no meu termo de colaboração, eu fiz, consultando pessoas e consultando anotações, uma lista bastante criteriosa de quem participou em que época. Não saberia dizer, no caso da Engevix, sobre o nome dessas pessoas. Só um esclarecimento aqui, no seu termo de colaboração, o senhor falou somente do Gerson Amado, então seria isso mesmo, então, somente isso ele. Por isso, esta talvez seja a razão da minha dúvida. Por que o senhor Gerson Amado era o representante da Engevix, sabe dizer? Como? Por que ele era o representante da Engevix? Por que ele era? Então, cada empresa enviava um representante, tá? Aliás, esse era um outro tema discutido dentro do contexto do Clube das Empresas, e que os representantes das companhias teriam que ter poder de decisão para que as reuniões fossem efetivas e finais, né? O que fosse combinado na reunião fosse efetivamente cumprido por todos. Então, o nível de representatividade das reuniões no início ele foi bastante importante, né? Apareciam ou os presidentes ou os diretores gerais da divisão de óleo e gás, ou acionistas, para que estas reuniões primeiro pudessem ser sigilosas, seguras, e segundo, que tudo que fosse combinado fosse cumprido pela empresa. De modo que várias empresas mandaram seus principais executivos no início, e ao longo do tempo isso foi passando para o segundo escalão. A Engevix entrou numa fase subsequente, a partir de 2006, talvez, e veio representada pelo Gerson, que foi quem participou das reuniões. Nessas reuniões, além da questão da divisão de obras, da cartelização, se discutia sobre pagamento de vantagens indevidas a diretores da Petrobras, se era conveniente para manter ou não essa promessa de pagamento para a atuação do cartel? Bom, basicamente se discutia a divisão de obras e a questão de pagamento de comissões aos diretores da Petrobras. Talvez não fosse alguma coisa que precisasse ser discutida, porque todos tinham consciência de que isso seria quase que uma obrigatoriedade.
isso seria interessante para o funcionamento do cartel? Sim, com certeza. Por quê? De modo que a lista das empresas convidadas fossem as que participavam do clube. Então você me falou que as empresas mandavam as empresas que seriam convidadas em cada estação para a Petrobras. Para quem era dirigida essa lista de convidados? Para o diretor Duque e para o diretor Paulo Roberto, que no fundo é quem tinham o poder para fazer uma aprovação final das empresas a serem convidadas para cada certame. E com a promessa das empresas de realmente pagar as vantagens devidas, essa lista era respeitada pelos diretores? Sim. Durante um bom período, sim. Durante a efetividade do clube, sim. E esse pagamento de propina, como que era feito? Especificamente para Paulo Roberto Costa. Acredito que cada empresa tinha seu modo de fazer, né? No nosso caso, especificamente para a diretoria do Paulo Roberto Costa, nós discutimos à época com o José Janene valores que deveriam ser pagos nos contratos que nós ganhamos. Na realidade foram 2 contratos, um contrato de interligações da Repar e 2 plantas de gasolina da Replan. Acertamos um determinado valor e isto se operacionalizou através de pagamentos a 2 empresas sob o controle deles, né? Foram empresas indicadas por eles que forneciam notas fiscais e nós pagávamos pelas notas fiscais. E esses pagamentos giravam em torno de alguma porcentagem do valor da obra? Tinha alguma referência ao valor da obra? Se discutia na faixa de 1%, mas isso acabava virando um valor e depois se discutia em cima do valor. Mas a referência era essa. Isso também era... O valor era discutido com quem? No caso da diretoria do Paulo Roberto, no nosso caso foi discutido com o Janene. Foi acertado com ele. E com o Alberto Seff em algum momento? O Alberto participou, se não de todas, várias reuniões que eu tive com o Janene nessa época. E você sabe dizer se era operacionalizava por ele esse pagamento de vantagem devida? Desculpe, sim. O pagamento da vantagem devida era operacionalizado por Alberto Seff? Sim, sim. A partir de acertado o valor, datas para pagar, era ele quem operacionalizava e eventualmente entrava em campo se tivesse algum problema de atraso, coisas desse tipo. Ok. E como é que você pode me afirmar que ele recebia em nome de Paulo Roberto Costa? Janene? Janene ou Seff? Bem, o Janene falava isso abertamente. Acredito que os dois davam demonstrações importantes de poder, né? O poder era muito mais no de atrapalhado no que de ajudar. A questão do respeito à lista, às empresas a serem convidadas para determinado certame era, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, uma demonstração de que havia participação do Paulo Roberto. E depois de uma certa época, quando o Janene, a partir da morte do Janene, ou do agravamento da doença dele, o Alberto Youssef assumiu aí um pouco o papel de fazer essa ligação das empresas com o Paulo Roberto. Eu, particularmente, participei, talvez, 2 ou 3 reuniões, né, onde ele chamava ou o Paulo chamava o Alberto, ou o Alberto chamava o Paulo, para encontrar empresas
e fizemos aí talvez 2 ou 3 reuniões para tratar de determinados assuntos em hotéis em São Paulo. E esses assuntos eram relacionados às promessas de vantagem devida? Esses assuntos, eu particularmente nunca discuti sobre valores, nunca falei sobre valores com o Paulo Roberto, mas essas reuniões eram para tratar de pendências que existiam nos contratos. Os contratos com a Petrobras? Ou Isso, contratos com a Petrobras, né? No nosso caso, eram algumas pendências que existiam nos nossos contratos com a Petrobras, e por essa razão a gente ia discutir com o Paulo para pedir determinado apoio, né? Fosse para acelerar discussão de pleitos que estavam sendo feitos, fossem para acelerar providências que deviam ter sido tomadas pela Petrobras e estavam sendo morosas, enfim, determinadas ações que fossem por parte da diretoria dele para o contrato. E o pagamento da vantagem devida tornava conveniente, então, facilitava as reuniões com o Paulo Roberto? Sim, sem dúvida. Eu diria que essa era uma questão obrigatória. O poder de prejudicar e de atrapalhar que um diretor da Petrobras tem é muito grande. Talvez ajudar não seja tão grande quanto o de atrapalhar. Nos aditivos também tinha promessa de vantagem devida? Sim, também tinha. Era sobre as mesmas porcentagens? No nosso caso, nos aditivos, talvez tenha tido uma porcentagem. O pedido foi maior e talvez a gente tenha negociado no final alguma porcentagem maior do que 1%. Qual que era a estratégia das empresas para formar concorrentes no mesmo mercado de construção? Para formar consórcios dentro desse clube? Os consórcios? Bem, talvez uma boa parte deles tenha nascido de relacionamento entre as próprias empresas, né? Nós, particularmente, fizemos esses consórcios com a MPE, porque já tínhamos tido outros consórcios com a MPE, já tínhamos tido outros negócios com essa empresa, então isso facilitava muito trabalhar em consórcio, dado o relacionamento que existia já empresa a empresa. Acredito que outras empresas faziam da mesma forma. Mas o principal objetivo dos consórcios eram 2. Dividir riscos, já que os contratos eram de valor bastante elevado, e, um segundo, facilitar, né, a distribuição e acomodação dos contratos entre as empresas. A Petrobras, ela tinha um valor máximo que acertaria próximo a 20% do valor do preço de referência. Vocês tinham ciência disso? Sim, tínhamos ciência disso. E as empreiteiras tinham ciência dos valores de cada licitação? Previamente, não tinha. Tá. Previamente, não. Em várias licitações, o valor proposto pelas empresas se aproximava muito aos 20%. Da Repar teve 3 licitações que ocorreram em 2007, todas com valores certos de 2 bilhões, eram 20 convidadas, e só 3 consórcios, e todos eles apresentaram propostas próximas de valor. Na Renest também foram 4 licitações, 15 construtoras, apenas 4 consórcios, e todas bem próximas desse valor de 20%. O que pode ter ocorrido nessas licitações para as empresas sempre chegarem nesse topo? Bem, tem algumas considerações a serem feitas. Primeiro, que, de um modo geral, o orçamento da Petrobras era um orçamento bem feito, né, que contemplava, talvez, vamos dizer, valores de custo do mercado. A sistemática de preparação desses preços se aproximava muito da sistemática utilizada
pelas empresas. De modo que o valor referência não era um valor, via de regra, né, distante dos custos, principalmente para execução do contrato. Né? Ou seja, o orçamento interno da Petrobras era um número que era uma boa referência, né, para todos, tanto para a Petrobras quanto para o mercado. Como nós estamos falando de preço de mercado, e preço de mercado tem muito a ver com oferta e procura, em situações onde as companhias tenham muitos contratos, estejam com uma carga de trabalho bastante elevada, existe uma tendência natural dos preços serem mais elevados, porque os níveis de riscos aumentam, os custos de gerenciamento e gestão também acabam aumentando, porque você acaba tendo que desenvolver mais pessoal de alto nível, isso também traz mais riscos, de modo que é uma tendência natural do mercado, né? Numa hora em mercado aquecido, os preços sobem. Numa hora de mercado contraído, naturalmente os preços descem. Então nós estamos falando aí de variações não muito grandes a nível da margem, isso daí pode ser bastante aceitável. O fato das licitações estarem perto de 20% acima do preço da Petrobras significam que elas estavam sendo discutidas ou num momento de mercado bastante aquecido, né, ou numa situação, vamos dizer, de aumento de margem da empresa. E todas ficaram bem próximas a isso, e nenhuma apresentou preço inferior. Dentro do clube tinha como é que se dava a combinação para a apresentação das propostas? O fato de ter ficado 20% acima provavelmente foi algo que passou por uma negociação com a Petrobras. Talvez o preço fosse mais do que 20%, né, e houve uma negociação com a Petrobras, houve uma redução do preço e tenha ficado dentro dessa margem. Né? Eu acho que é provável. Não acredito que era alguém que conhecia o preço e sabia que poderia dar aquele preço mais 20% e estaria ainda dentro da variação. Eu nunca soube de ninguém que conhecesse o orçamento da Petrobras previamente. As regras do clube, você apresentou no Ministério Público um documento chamado Campeonato Esportivo. Tem como esclarecer para a gente como que funcionava, confirmar esse documento, por gentileza? Estão sendo mostrado a testemunha aí o documento chamado Campeonato Esportivo, voltado aos autos. Sim. As regras entre as companhias, elas mudaram ao longo do tempo. Né? Isso aqui foi escrito, né, como campeonato esportivo, uma forma em que pudesse ficar escrito alguma coisa que havia sido combinado pelas companhias num determinado momento. Eu, até lendo isso aqui com mais calma outro dia, isso aqui foi distribuído para as empresas numa reunião, nós acabamos localizando lá uma cópia da nossa companhia, e estava lendo aqui outro dia, interpretando isso com um pouco mais de calma, e me depreendi que isto aqui deve ter sido, ou deve ter sido na época, ou foi na época em que estavam se discutindo as licitações do Comperj. Ou seja, logo após as licitações da Renest, né? E as queixas de muitas empresas eram de que havia um grande desequilíbrio entre os contratos obtidos por algumas companhias e por outras companhias. Né? No nosso caso, por exemplo, nós éramos um dos queixosos, né? Porque a nossa quantidade de contrato, comparando com outras, era bastante diferente. Né? Eu disse também que minha percepção pessoal
de que as grandes companhias entravam nas reuniões alinhadas, né, e faziam com que as pequenas companhias acabassem seguindo as suas, vamos dizer, as suas colocações, né, os seus pedidos. Mas tem um item aqui que me chamou a atenção e que me traz referência a esse período, exatamente depois da RENEST, é que diz aqui, ó, premissas, regras da competição. As competições passadas serão arquivadas e não mais usadas como referência, ou seja, aquilo que passou, né? Não vamos discutir quem pegou mais contrato ou não até aqui. Nós estamos falando aqui, talvez, sei lá, no ano de 2010. Todas as equipes que irão competir terão seus tempos, recordes, etc., zerados. Ou seja, vamos começar o jogo daqui para frente. É um reforço do que está escrito na anterior. E ainda tem um terceiro que diz assim: o novo marco zero será definido pelas equipes. Quer dizer, vamos começar a história daqui para frente. Por essas razões aqui, que isto aqui deve ter sido escrito, porque essas discussões elas eram muito recorrentes, né? E aí vem outras regras aqui que foram ajustadas na época. Também foram apresentados aqui algumas anotações, algumas tabelas. Queria que você explorasse, por gentileza, isso. Juntar aos